Tudo bem, pessoal? Hoje é dia 31 de março. Para quem não sabe, é o dia dos 50 anos, né? Que faz exatos 50 anos do que muita gente chama de Revolução de 64. Né? Foi o golpe militar de 1964, que muita gente, em pleno século XXI, né? Hoje em dia, se dá ao desplante de chamar de revolução. Foi uma revolução que impediu a tal da ditadura, que houvesse o golpe comunista no Brasil, né? Coisa que até hoje sempre soa como piada, que aliás, na verdade, é piada mesmo. Mas vamos mostrar alguns assuntos, né, a respeito desses 50 anos, né? Dizem que 400 vidas foram ceifadas pelos militares, né? Principalmente de muita gente inocente, mas vamos ver algumas coisas inacreditáveis, né? A respeito desse assunto. Alves, né, derruba pedido de Jair Bolsonaro para homenagear o golpe de 64. Eu não sei o que é que se passa na cabeça desse deputado Jair Bolsonaro, né, para ser a favor, né, desse período negro da história do Brasil, que foi o regime militar. Um regime que trouxe tanta desgraça, que causou tantas mortes, né? Eu vou dar uma lida aqui, pessoal. Às vésperas da data que marca 50 anos do golpe militar, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, decidiu vetar nesta terça-feira, dia 25, né, desse mês, o pedido do deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, um dos principais defensores da ditadura militar, para a realização de uma sessão de comemoração ao regime e seus feitos. A decisão foi tomada após líderes puxarem a decisão sobre o tema, a discussão sobre o tema. A equipe técnica tinha recomendado que a Câmara abrisse espaço tanto para os defensores como para os críticos da ditadura militar. E entre o maior é o deputado Jair Bolsonaro, que eu não sei, parece que ele não sabe o que é ser torturado, ele não sabe o que é tomar choque elétrico na cadeira do dragão, né, ou no pau de arara, e tantos outros instrumentos de tortura que foram utilizados, né, nos porões daquela ditadura, né, que trouxe tanta desgraça, que além de ter gerado tantas injustiças, né? Muita gente diz que hoje em dia, se não fosse o regime militar, o Brasil estaria... o povo brasileiro até seria muito mais culto, né? Essa ditadura dilapidou com a nossa cultura, com tantas outras coisas, né? Só que, infelizmente, são muitos defensores da ditadura, né? Muita gente, né? Muitos blogs aqui, né? 31 de março de 1964, a revolução que livrou o Brasil do totalitarismo comunista. Mais um defensor aqui, né? O nome do blog é Aloysio Amorim, jornalismo politicamente incorreto. Fala um monte de coisa, né? E para aqueles cuja memória ora se tenta apagar da nossa história, no cumprimento do dever ou em situação de total inocência, militares e civis foram criminosamente atingidos pelos inimigos da nação os clubes naval, militar e de aeronáutica, representando seus militares de sócio,
oficiais da ativa e da reserva e seus familiares rendem nesta data sua homenagem e respeito, né? Quanto respeito. Se o Brasil não tinha condição nenhuma do Brasil se tornar uma ditadura comunista, né? Nenhuma possibilidade. A gente vê Cuba, acontece que Cuba é um país pequeno, né, de população bem menor. O Brasil estava totalmente adaptado ao regime, ao capitalismo. Não havia nenhuma possibilidade, né? Tá aqui, o site Em Direita Brasil. Os benefícios, estabelecimento da autoridade e ordem pública, né? Mais um site idiota aqui defendendo a ditadura militar, que eu vou deixar aqui na barra de descrição. Ele coloca aqui um monte de coisa, né? Vários índices aqui de crescimento econômico, né? Durante o governo militar. Claro que eles foram honestos, né? Políticos competentes na hora de governar, porque eles tiveram 21 anos para isso, né? Imagine se fosse 21 anos sem fazer nada, né? Sem fazer FGTS, PIS, PASEP, né? Um monte de coisa aqui que eles criaram durante a ditadura militar, incluindo o TCU, né? Tudo isso graças ao tempo que eles tiveram para governar, né? Tiveram muito tempo. Eles tinham a obrigação de fazer tudo isso aqui. Agora, uma democracia faria isso e muito mais, né? Os governos democráticos fizeram muito mais do que isso aqui. Isso aqui só durou até o fim do milagre econômico, né? Do milagre econômico em diante, o governo militar foi incompetente, completamente incompetente, completamente desorganizado. É o que muita gente não vê. Só que, felizmente, né, o Itaú recolherá a agenda que cita Revolução de 64. Muita gente chama de Revolução de 64, né? Esse período absurdo, né? Mas que não foi revolução nenhuma, mas sim um golpe. Lições da Argentina para a lei de anistia, né? O Brasil, né, depois de tantos crimes que aconteceram durante essa ditadura, o Brasil criou a tal lei de anistia para jogar a sujeira debaixo do tapete, para não incriminar os criminosos que torturaram, mataram, estupraram, né, durante a ditadura. Aí criou-se essa lei, né, mas a Argentina, enquanto que a Argentina já colocou 196 criminosos da ditadura argentina na cadeia. Olha a lição que eles deram do Brasil aqui. Nesse vídeo no YouTube, né, barra de descrição que a gente vê aqui, né, um grupo de idiotas úteis, né, que, olha aí, careca, neonazista, né, olha o Bolsonaro aí. Os idiotas úteis atacando liderados por Bolsonaro, milicos e nazis atacam a marcha antifascista. Hoje eles não só defendem, como eles continuam violentos, né? Manifestações violentas contra quem luta no discurso da democracia, né? Esses idiotas aí, liderados pelo Bolsonaro, pelos nazistas, né? Esse careca aí, né?
provavelmente um neonazista, fazendo homenagens ao golpe militar de 64. E a polícia do lado deles aqui, né? Como eu disse, pessoal, eu pessoalmente não sei o que é que esse pessoal, né, que está defendendo o golpe de 64, né, chamando de revolução, ainda tem na cabeça, né? Eles se valem da democracia, né? Hoje nós temos democracia, né? Eu me lembro do vídeo que eu fiz sobre aquele pessoal que fez manifestação contra a presença da blogueira cubana Ioane Sanches, né? Eles fazem manifestação se valendo de democracia, da democracia aqui no Brasil, que não tem lá em Cuba, né? A mesma coisa faz esses idiotas úteis que eu acabei de mostrar no vídeo aí, né? Uma manifestação em comemoração ao regime militar, né? Eles, graças à democracia, que eles têm o direito, né, de ir para a rua, de ir para a internet, de ir para as redes sociais, se manifestar, dizendo que o regime militar foi bom, foi benéfico, né, porque salvou o Brasil de não sei o quê, de golpe comunista, de coisa e tal, né, que na verdade não passava de uma conspiração ridícula, de uma teoria da conspiração, de uma superstição absurda. Jamais iria acontecer, como jamais vai acontecer golpe comunista nenhum no Brasil. Bom, e o que eu digo a esse pessoal, né, ao Bolsonaro e aos seguidores e a esse pessoal que usa a internet aí, né, para fazer comemoração, homenagem ao regime, né, se valendo desse período democrático de liberdade de expressão que a gente tem, né, que eu tenho para ser contra o regime, que você tem, se você quiser ser a favor, se você quiser ser a favor da ditadura militar, se você quiser ser a favor da Inquisição, ou do que quer que seja, ou da caça às bruxas, você tem todo esse direito, porque nós estamos na democracia. Porque o Brasil hoje é uma democracia e não uma ditadura como era naquela época horrível da nossa história. Se você acha isso interessante, você tem toda a liberdade até para ir morar em Cuba, né? Você tem toda a liberdade para ir morar lá na Coreia do Norte, você tem toda que aliás a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo, né? Você tem toda a liberdade para ir morar lá na Arábia Saudita, né? Que é uma ditadura, uma monarquia absolutista que não tem constituição, que não tem nem poder legislativo, né? Lá é tudo em cima da autoridade do rei. E é uma ditadura pró-Estados Unidos da América, né? O Brasil foi uma ditadura arquitetada pelos Estados Unidos da América, pelo próprio governo americano, que tinha planos até de invadir o Brasil caso esse golpe militar não desse certo aí, não fosse possível, né? Eles tiveram apoio das empresas, da maior parte da imprensa, da classe média urbana, da maioria, com um apoio que jamais os comunistas teriam, né? Porque por isso que eu acho que jamais iria ter golpe comunista nenhum aqui no Brasil, né? De maneira alguma. E deixado aqui o meu desabafo, né, a você que faz sites, vlogs aí, homenagens à ditadura, homenagens ao que vocês chamam de Revolução de 64, né? Hoje a Arábia Saudita é um belo exemplo de ditadura pró-Estados Unidos, né? Se quiserem ir para lá, podem ir, né?